Um homem estava morrendo em sua mansão de 3 milhões de reais, cercado por 3 filhos que mal conseguiam esconder a ansiedade em seus olhos. Mas nenhum deles olhava para o pai. Eles olhavam uns para os outros com suspeita, calculando, planejando, dividindo uma fortuna que ainda nem estava disponível. E ao lado da cama havia um estranho. Um homem barbudo, vestindo roupas simples, que nenhum deles jamais tinha visto antes. Quem era ele? Por que estava ali? E por que o velho bilionário segurava sua mão como se fosse seu único filho verdadeiro? Se essa história está te chocando, deixe seu like agora e ative o sininho para não perder o final explosivo dessa história real. Alberto Correia tinha 70 anos e uma fortuna avaliada em 200 milhões de reais. Deitado naquela cama king size importada, coberto por lençóis egípcios de 1000 fios, ele observava os 3 filhos com olhos que já não tinham ilusões. A morfina corria em suas veias, controlando a dor do câncer que devorava seu pâncreas. Mas sua mente estava cristalina. Dolorosamente cristalina. Ricardo, o filho mais velho de 45 anos, estava encostado na parede de mogno, checando o celular a cada 30 segundos. Suas roupas eram de grife italiana. O relógio custava mais que um carro popular. Mas os olhos traíam a ansiedade de um jogador esperando o resultado da aposta final. Patrícia, a filha do meio de 42 anos, sentava-se numa poltrona Luís XV, as pernas cruzadas com elegância estudada, as unhas perfeitas tamborilando no braço do móvel. Seu vestido era Chanel, sua bolsa era Hermès, mas seu rosto estava marcado por uma impaciência mal disfarçada. Fernando, o caçula de 38 anos, olhava pela janela com as mãos nos bolsos, o maxilar tenso, o suor marcando sua camisa de seda, mesmo com o ar-condicionado a 18 graus. Nenhum deles perguntou se o pai estava com dor. Nenhum deles ofereceu água, ajustou o travesseiro, segurou sua mão. Essa tarefa cabia ao estranho. João Silva tinha 50 anos e uma barba grisalha que cobria um rosto marcado pelo tempo e pela rua. Suas mãos, grandes e calejadas, seguravam com delicadeza a mão de Alberto. Ele molhava os lábios do velho com um algodão umedecido, ajustava o cobertor, verificava o soro. Seus olhos castanhos eram gentis, pacientes, cheios de uma compaixão que os filhos legítimos nunca demonstraram. A tensão no quarto era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. Ricardo finalmente guardou o celular e pigarreou. Pai, talvez fosse melhor você descansar. Podemos voltar amanhã. Sua voz era controlada, mas Alberto conhecia aquele tom. Era o mesmo tom que o filho usava quando pedia dinheiro emprestado. Amanhã, pensou Alberto com ironia amarga. Amanhã eu posso estar morto, e vocês podem finalmente começar a brigar pela herança sem precisar fingir preocupação. Eu quero que vocês fiquem, Alberto disse, sua voz saindo rouca e fraca, mas firme. Preciso dizer algumas coisas. Patrícia se inclinou para a frente, interessada pela primeira vez em horas. Sobre o que, pai? Sobre a empresa? As propriedades? Alberto quase riu. Claro, a empresa, as propriedades. Nunca sobre amor, sobre memórias, sobre perdão ou arrependimentos. Sempre sobre dinheiro. Sobre vocês 3, ele disse, e algo em seu tom fez Ricardo endireitar-se. Sobre como eu fui um tolo por tanto tempo. O silêncio que se seguiu foi diferente, tenso, alerta, perigoso. João apertou gentilmente a mão de Alberto, um gesto de apoio silencioso. Fernando virou-se da janela, o rosto franzido. Do que você está falando, pai? Alberto fechou os olhos por um momento, reunindo forças. A morfina tentava puxá-lo para o esquecimento, mas ele resistia. Precisava dizer isso. Precisava que soubessem. Estou falando de como vocês me visitaram 3 vezes no último ano. 3 vezes.
E todas as 3 vezes foi para pedir dinheiro. Patrícia ficou vermelha. Pai, isso não é justo. Nós temos nossas próprias vidas, nossas próprias responsabilidades. Responsabilidades, Alberto repetiu, a palavra saindo como uma acusação. Ricardo, você tem responsabilidade com cassinos e apostas online. Patrícia, você tem responsabilidade com festas e viagens para Dubai. Fernando, você tem responsabilidade com agiotas que me ligam ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar. O clima no quarto mudou instantaneamente. Os 3 filhos trocaram olhares rápidos, calculistas. Quanto ele sabia? Quanto ele havia descoberto? João permaneceu imóvel, mas Alberto sentiu o aperto de apoio em sua mão aumentar levemente. Eu sei de tudo, Alberto continuou, cada palavra custando um esforço imenso, mas valendo a pena pela expressão de pânico nos rostos deles. Sei sobre os 5 milhões que Ricardo desviou das empresas usando contratos falsos. Sei sobre os 3 milhões que Patrícia me extorquiu com ameaças de processos inventados. Sei sobre os 2 milhões em empréstimos que Fernando fez em meu nome, falsificando minha assinatura. Ricardo deu um passo à frente, as mãos levantadas defensivamente. Pai, deixa eu explicar. Foi tudo mal entendido. Eu ia devolver. Mentiroso. Alberto disse simplesmente. Vocês 3 são mentirosos, ladrões e parasitas. E durante anos eu me convenci de que era minha culpa, que eu não fui um bom pai, que eu trabalhei demais e não dei atenção suficiente. Mas a verdade é que eu dei tudo a vocês e vocês se tornaram monstros. Patrícia levantou-se bruscamente, a bolsa cara caindo no chão. Como você ousa nos chamar assim? Nós somos seus filhos! Biologicamente, sim, Alberto concordou. Mas em todos os outros sentidos que importam? Vocês são estranhos para mim. Pior que estranhos. Estranhos não me roubariam. Estranhos não falsificariam minha assinatura. Estranhos não me deixariam sozinho no hospital após meu ataque cardíaco, porque tinham compromissos mais importantes. Ah, sim, o ataque cardíaco. Alberto viu todos os 3 se enrijecerem. Aquele dia. O dia que mudou tudo. O dia há 3 meses quando Alberto saiu do banco na Avenida Paulista, o sol forte de dezembro batendo em seu rosto, e de repente sentiu uma dor explosiva no peito. A dor era como se alguém estivesse apertando seu coração com uma morsa, espremendo, torcendo, arrancando. Ele tentou respirar, mas o ar não vinha. Suas pernas falharam. O mundo girou. Ele caiu na calçada, a bolsa de couro cara escorregando de suas mãos. As pessoas passavam. Algumas olhavam. A maioria desviava os olhos e acelerava o passo. Um velho rico tendo um ataque cardíaco na rua não era problema delas. O relógio Rolex no pulso de Alberto brilhava ao sol. A carteira no bolso interno do terno continha 12 cartões de crédito sem limite. Seu corpo estava vulnerável, inconsciente, uma presa fácil. E foi então que João Silva apareceu. João estava sentado na entrada de uma loja fechada, seu local favorito para passar as tardes quentes. Ele tinha um cobertor fino, uma sacola com suas posses mundanas que cabiam em menos de meio metro quadrado, e uma garrafa de água pela metade. Quando viu o homem de terno cair, João não pensou. Ele simplesmente agiu. Em segundos, João estava ao lado de Alberto, verificando pulso, respiração. Seus dedos, mesmo sujos pela vida na rua, se moviam com precisão profissional. Ele virou Alberto de lado, abriu sua boca para verificar as vias aéreas, começou a fazer compressão torácica. "Alguém chame uma ambulância!" João gritava para os transeuntes. "Ele está tendo um ataque cardíaco! Alguém chame uma ambulância agora!" A maioria das pessoas apenas tirava fotos com celulares. A era moderna em toda sua glória perversa. Um homem morrendo e 20 smartphones gravando em vez de ajudar.
mas uma jovem finalmente ligou para 192. João continuou a reanimação cardiopulmonar, suando, os braços tremendo com o esforço, mas sem parar. 15 compressões, 2 respirações. 15 compressões, 2 respirações. A técnica estava perfeita, como se ele tivesse feito isso 1000 vezes antes. Porque ele tinha, em outra vida, em uma vida quando João Silva não era um morador de rua, mas Dr. João Silva, cirurgião cardiovascular, um dos melhores do estado de São Paulo. Mas isso era antes. Antes do acidente. Antes da tragédia. Antes de tudo desmoronar. A ambulância chegou 23 minutos depois. Os paramédicos encontraram João ainda fazendo compressões, recusando-se a parar, recusando-se a desistir daquele estranho de terno caro. Um dos paramédicos, um homem jovem com olhos cansados, olhou para João com respeito. Você salvou a vida dele, cara. Mais 5 minutos e teria sido tarde demais. Como você sabia fazer RCP tão bem? João não respondeu. Ele apenas se afastou, pegou sua sacola e seu cobertor e começou a se afastar. Espera, o paramédico chamou. Pelo menos me diz seu nome, para o relatório. O homem vai querer te agradecer quando acordar. João, ele disse por cima do ombro. Só João. E então desapareceu na multidão da Avenida Paulista, mais um rosto invisível entre milhões. Alberto acordou 3 dias depois no Hospital Sírio-Libanês, o melhor hospital particular da cidade. Ele estava vivo. Contra todas as probabilidades, contra todo o prognóstico inicial, ele estava vivo. Os médicos lhe disseram sobre o morador de rua que o salvou, sobre como ele fez RCP perfeita por 23 minutos sem parar, sobre como, sem ele, Alberto Correia teria sido mais uma estatística de ataque cardíaco fatal. E onde estavam os filhos de Alberto durante esses 3 dias cruciais? Ricardo estava em Monte Carlo, perdendo R$400 mil no cassino. Patrícia estava em Dubai, postando fotos de sua suíte de hotel de $10 mil por noite no Instagram. Fernando estava escondido em um hotel barato em Santos, fugindo de agiotas que queriam quebrar seus dedos. Todos receberam a notícia. Todos foram informados que o pai estava no hospital, que tinha sofrido um ataque cardíaco massivo, que os médicos não sabiam se ele sobreviveria. E todos escolheram não voltar imediatamente. Ricardo terminou sua viagem de jogo. Patrícia completou sua semana de compras. Fernando ficou escondido até ter certeza de que os agiotas tinham perdido seu rastro. Quando finalmente apareceram no hospital, 5 dias depois, Alberto já estava sentado na cama, comendo gelatina e discutindo com os médicos sobre quando poderia ter alta. Pai, Patrícia tinha dito, correndo para a cama com uma dramaticidade digna de novela, lágrimas falsas nos olhos cuidadosamente maquiados. Estávamos tão preocupados, eu vim assim que soube. 5 dias, Alberto tinha dito calmamente. Vocês vieram 5 dias depois. Patrícia, pelo menos, teve a decência de corar. Ricardo apenas deu de ombros. Eu estava fora do país, pai. Não é como se eu pudesse aparecer magicamente. Fernando nem tentou se justificar. Ele apenas ficou ali, olhando para o chão, as mãos nos bolsos, o retrato da culpa impotente. Alberto os dispensou depois de 15 minutos. Disse que estava cansado, que precisava descansar. A verdade é que não suportava olhar para eles. Não suportava ver a falsidade, a ganância mal disfarçada, a matemática fria nos olhos deles, enquanto calculavam quanto tempo ele ainda tinha de vida e quanto isso significava em reais. Quando eles saíram, Alberto pediu a uma enfermeira para trazer o assistente social do hospital. Preciso encontrar alguém, ele disse. Um morador de rua que me salvou. Ele se chama João. Só João. O assistente social olhou para ele com ceticismo. Senhor Correia, há milhares de moradores de rua em São Paulo. Só João não é exatamente uma descrição útil. Mas Alberto era teimoso.
Era assim que tinha construído um império do zero. Quando queria algo, ele conseguia. Ele contratou investigadores particulares, ofereceu recompensas, espalhou a notícia pelas ruas, pelos abrigos, pelos pontos de distribuição de comida. Levou 3 semanas, mas finalmente encontraram João Silva, vivendo debaixo de um viaduto na Zona Leste. Quando Alberto foi até lá pessoalmente, dirigindo seu próprio carro pela primeira vez em anos, recusando o motorista, ele encontrou João sentado em um colchão fino e rasgado, lendo um livro velho e manchado à luz fraca da tarde. João olhou para cima quando Alberto se aproximou, e por um momento não houve reconhecimento. Então, lentamente, a memória voltou. "Você", João disse, "o homem do ataque cardíaco, você está bem." "Graças a você", Alberto respondeu. "Os médicos disseram que você me salvou a vida. Eu vim agradecer e oferecer algo em troca." João fechou o livro cuidadosamente, marcando a página com um pedaço de papelão. "Não precisa me oferecer nada. Eu fiz o que qualquer pessoa deveria fazer." Mas eles não fizeram, Alberto apontou. Havia 20, 30 pessoas naquela calçada e só você ajudou. Só você se importou. João deu de ombros. "Eu era médico. Era meu trabalho salvar vidas." "Era", Alberto repetiu, notando o tempo passado. "Não é mais?" A expressão de João se fechou. "Não, não é mais." Alberto esperou, mas João não elaborou. Tudo bem, ele respeitaria isso, por enquanto. "Eu quero que você venha morar comigo", Alberto disse diretamente, "na minha casa. Eu tenho espaço de sobra, tenho quartos vazios, e eu quero retribuir o que você fez." João riu, mas era um riso sem humor. "Senhor Correia, eu aprecio a oferta, mas não sou caridade." "Não é caridade", Alberto insistiu, "é gratidão. E egoísmo também, se quer saber a verdade. Eu quase morri sozinho em uma calçada. Meus filhos não estavam lá, meus amigos não estavam lá, meus sócios de negócios não estavam lá. Mas você estava. Um estranho que não tinha nada a ganhar comigo. Isso significa algo." João estudou o homem rico à sua frente. Viu a sinceridade nos olhos cansados. Viu algo mais também. Solidão. Uma solidão profunda e corrosiva que nenhuma quantidade de dinheiro podia curar. "Tudo bem", João disse finalmente, "mas temporariamente, só até eu me organizar." Alberto sorriu. Era a primeira vez que sorria genuinamente desde o ataque cardíaco. Temporariamente, claro. E foi assim que João Silva, morador de rua, ex-médico, homem que havia perdido tudo, veio morar na mansão de 22 cômodos de Alberto Correia, na região dos Jardins. Ele chegou sem bagagem, apenas a roupa do corpo e o livro que estava lendo. Alberto lhe deu o melhor quarto de hóspedes, com vista para o jardim, banheiro privativo em mármore, closet maior que muitos apartamentos. João tomou o banho mais longo de sua vida. A água quente caindo sobre seus ombros doloridos parecia um milagre. Ele se barbeou, cortou o cabelo com a ajuda do mordomo de Alberto, um homem discreto chamado Sebastião, que não fez nenhum julgamento sobre o novo hóspede. Quando João desceu para o jantar naquela primeira noite, vestindo roupas que Alberto lhe emprestara, ele era irreconhecível. Mas não para ele mesmo. Quando João se olhou no espelho, ele não viu o médico que tinha sido. Ele viu o fantasma de um homem que amou e perdeu tudo. Ele viu cicatrizes invisíveis, feridas que nunca cicatrizariam. E ele se perguntou se aceitar a hospitalidade de Alberto era sabedoria ou apenas adiar o inevitável retorno às ruas. O jantar foi estranho. Alberto sentou-se em uma ponta da mesa enorme de jacarandá. João sentou-se na outra ponta. Entre eles, 10 metros de madeira polida e um abismo de experiências diferentes. Sebastião serviu risoto de cogumelos, filé mignon ao molho de vinho tinto, legumes grelhados.
João comeu devagar, saboreando cada garfada. Ele não comia assim há 10 anos. Por que você se tornou morador de rua? Alberto perguntou diretamente. Nunca um homem de rodeios. Você claramente não nasceu na rua. Você tem educação, tem habilidades médicas. O que aconteceu? João colocou o garfo cuidadosamente ao lado do prato. Era uma pergunta justa. Se ia morar ali, mesmo que temporariamente, Alberto merecia saber. Eu tinha uma família, João começou, a voz baixa, mas firme. Uma esposa, Mariana. Uma filha, Isabela. Ela tinha 7 anos. Olhos castanhos enormes, risada que iluminava qualquer sala. Ele parou, respirou fundo. 15 anos atrás, nós estávamos voltando de um fim de semana na praia. Eu estava dirigindo. Mariana estava no banco do passageiro. Isabela estava no banco de trás, cantando uma música da escola. Estava chovendo. A estrada estava escorregadia. Eu vi o caminhão vindo em nossa direção, invadindo nossa pista. Eu tentei desviar. Não consegui. O silêncio que se seguiu era pesado com toda a dor que palavras não podiam expressar. Alberto esperou, respeitosamente. Elas morreram na hora, João continuou. O impacto foi na lateral do passageiro. Eu sobrevivi com alguns arranhões. Elas morreram instantaneamente. O motorista do caminhão fugiu. Nunca foi encontrado. Sinto muito, Alberto disse, e ele realmente sentia. João assentiu. Eu também, por muito tempo. Tanto que esqueci como fazer qualquer outra coisa além de sentir. Comecei a beber. Perdi minha licença médica depois de operar bêbado. Milagrosamente não matei o paciente, mas cheguei perto. Perdi minha casa quando não consegui mais pagar a hipoteca. Perdi meus amigos quando me tornei tóxico demais para estar perto. E, eventualmente, acabei nas ruas. E você ainda salvou minha vida. Alberto disse com admiração. Mesmo depois de perder tudo, mesmo vivendo na rua, você ainda tinha humanidade suficiente para salvar um estranho. João deu um meio sorriso triste. Velhos hábitos. Uma vez médico, sempre médico. Pelo menos naquele momento. Os 2 homens continuaram comendo em silêncio. Mas era um silêncio diferente agora. Um silêncio de compreensão mútua. 2 homens que tinham perdido de maneiras diferentes, mas que entendiam a solidão um do outro. Nas semanas seguintes, algo estranho aconteceu. Uma amizade se formou. Alberto e João passavam horas conversando sobre tudo e nada. Jogavam xadrez no jardim, assistiam filmes antigos na sala de cinema da mansão. João ajudava Alberto com seus exercícios de reabilitação cardíaca, seu treinamento médico voltando naturalmente. Alberto ajudava João a se reconectar com a vida, emprestando-lhe livros, apresentando-lhe música, simplesmente estando presente. Pela primeira vez em anos, Alberto não se sentia sozinho. E pela primeira vez em uma década, João sentia que talvez, apenas talvez, a vida valesse a pena ser vivida novamente. Mas essa paz não duraria, porque os filhos de Alberto finalmente ouviram falar do novo morador na mansão. E eles não estavam felizes, nem um pouco. Ricardo foi o primeiro a visitar, aparecendo sem avisar em uma terça-feira à tarde. Sebastião o levou até a biblioteca, onde Alberto e João estavam jogando xadrez. Ricardo parou na porta, os olhos se arregalando quando viu o estranho sentado confortavelmente na poltrona de couro que costumava ser dele. Pai, precisamos conversar. Sozinhos. João imediatamente começou a se levantar, mas Alberto fez um gesto para que ficasse. O que você tem a dizer, pode dizer na frente do João. Ele mora aqui agora. Ricardo ficou vermelho. Mora aqui? Pai, você enlouqueceu? Esse homem é um morador de rua. Ele poderia te roubar, te machucar, te matar enquanto dorme.
Esse homem, Alberto disse friamente, tem um nome: João Silva. E ele salvou minha vida quando você estava ocupado demais jogando em Monte Carlo para atender meu telefonema. Eu não sabia que era sério, Ricardo protestou fraco. Você sempre exagera suas doenças. Eu tive um ataque cardíaco massivo, Ricardo. Eu quase morri. Isso é sério o suficiente para você? Ricardo mudou de tática. Olhou para João com desdém mal disfarçado. Quanto ele está te pagando para ficar aqui? Quanto você está extorquindo do meu pai? Nada, João respondeu calmamente. Não estou extorquindo ninguém. Fui convidado a ficar. Convidado. Ricardo riu sem humor. Claro que foi. E tenho certeza de que foi puramente coincidência que você salvou um dos homens mais ricos da cidade. Chega. Alberto bateu a mão no braço da poltrona. João não sabia quem eu era quando me salvou. Ele me ajudou porque é um homem decente, algo que você claramente não entende. Agora, se você veio aqui só para insultar meu convidado, pode ir embora. Ricardo olhou entre o pai e o estranho, vendo algo em seus olhos que o fez sentir frio. Cumplicidade, amizade, coisas que ele nunca teve com o próprio pai. Isso não acabou, ele disse. Vou descobrir o jogo dele, e quando descobrir, você vai ver quem ele realmente é. E saiu pisando forte. Patrícia apareceu 2 dias depois, acompanhada de um homem em terno cinza que ela apresentou como seu advogado, Dr. Osvaldo Marques. Pai, Dr. Marques está aqui para discutir algumas preocupações legais que temos sobre sua situação de vida atual. Alberto estava no jardim com João, que estava podando as rosas com a orientação do jardineiro. Que preocupações? Estou perfeitamente bem. Preocupações sobre influência indevida, o advogado disse suavemente. Entendemos que você tem um novo morador, alguém que você conheceu em circunstâncias incomuns. Sua filha está preocupada que essa pessoa possa estar se aproveitando de você. João está cuidando de mim melhor que qualquer um de vocês jamais cuidou, Alberto disse, levantando-se da cadeira do jardim. Patrícia colocou a mão no peito, fingindo ofensa. Como você pode dizer isso? Nós te amamos, pai. Vocês amam meu dinheiro, Alberto corrigiu. É diferente. Patrícia, pelo menos tenha a decência de não mentir. Lembro quando você me ligou há 6 meses, chorando, dizendo que precisava de R$200 mil para uma cirurgia de emergência. Eu transferi no mesmo dia. 2 semanas depois, vi suas fotos em Paris, usando roupas novas, bebendo champanhe de €500 a garrafa. Que cirurgia era essa mesmo? Patrícia empalideceu. Dr. Marques rapidamente interveio. Senhor Correia, entendo que há tensões familiares, mas devemos focar no que é melhor para sua saúde e bem-estar. Permitir que um estranho more em sua casa, alguém sem histórico verificável. Eu verifiquei o histórico dele, Alberto interrompeu. Dr. João Silva, formado pela Faculdade de Medicina da USP, cirurgião cardiovascular do Hospital das Clínicas por 12 anos. Recordes de cirurgias bem-sucedidas. Você quer que eu continue? O advogado e Patrícia trocaram olhares surpresos. João não tinha contado a Alberto todos esses detalhes. Alberto os descobrira sozinho, contratando seus próprios investigadores. Conhece seu inimigo, era seu lema de negócios. Mas João não era inimigo. João era a primeira pessoa honesta em sua vida em décadas. Então você sabe sobre o alcoolismo? Patrícia atacou. Sobre como ele perdeu a licença médica por operar bêbado? Sobre como ele viveu nas ruas como um vagabundo por 10 anos? Sei, Alberto confirmou. E sei que ele parou de beber há 5 anos. Sei que ele salvou incontáveis vidas antes de sua tragédia pessoal. Sei que ele é 10 vezes o ser humano que qualquer um de vocês poderia aspirar a ser.
Agora saiam da minha propriedade. Patrícia ficou boquiaberta. Você está mesmo nos expulsando? Por causa esse mendigo? Por causa de um homem que me trata com respeito? Alberto disse. Algo que vocês não fazem há anos. Sebastião, por favor, acompanhe minha filha e seu advogado até a saída. E Patrícia, não volte a menos que seja convidada. Fernando foi o último a aparecer, chegando tarde da noite, bêbado, batendo na porta da mansão até Sebastião finalmente abrir. Onde está o vagabundo? Fernando gritava, tropeçando no hall de entrada de mármore. Onde está o filho da puta que está roubando minha herança? Alberto desceu as escadas em seu roupão, João logo atrás dele. Fernando, você está bêbado. Vá para casa. Vou para casa nada! Fernando apontou um dedo instável para João. Você acha que é esperto, né? Salva o velho rico, ganha a confiança dele e depois leva tudo. Mas eu te conheço, cara. Eu sei seu jogo. Você não me conhece, João disse calmamente. E eu sugiro que você vá embora antes de fazer algo de que vai se arrepender. Fernando avançou, mas suas pernas bêbadas o traíram. Ele tropeçou. Teria caído se João não o tivesse segurado. Fernando o empurrou violentamente. Não me toca, seu lixo! Chame a polícia! Alberto disse a Sebastião. Não, pai, não chame. Fernando de repente começou a chorar. Lágrimas bêbadas escorrendo por seu rosto. Por favor, não chame a polícia. Eu já tenho problemas suficientes. Os agiotas vão me matar se souberem que fui preso. Alberto suspirou, cansado. Quantos você deve agora? 300 mil, Fernando admitiu. Eu pensei que podia ganhar de volta no pôquer. Mas eu perdi. Sempre perco. E você quer que eu pague de novo? Alberto concluiu. Como sempre. Fernando assentiu miseravelmente. João observava a cena com uma mistura de pena e desgosto. Via um homem jovem, saudável, com todas as vantagens do mundo, completamente destruído por suas próprias fraquezas. Alberto olhou para o filho caçula, viu o homem quebrado que ele se tornara e sentiu não raiva, mas uma tristeza profunda. Fernando, eu vou pagar seus agiotas, pela última vez. Mas depois disso, você está sozinho. Precisa encontrar ajuda, terapia, algo, porque isso vai te matar. E nossa herança? Fernando perguntou, limpando o nariz. O que vai acontecer com ela? Com esse cara morando aqui? Alberto olhou para João, depois de volta para Fernando. Isso vai depender de como vocês se comportarem daqui em diante. E com isso, ele virou as costas para o filho e subiu as escadas, deixando Fernando no hall com João e Sebastião. João ajudou Fernando até um táxi, pagou a corrida com dinheiro que Alberto lhe dera. Cuide-se, ele disse ao homem mais jovem. Fernando apenas olhou para ele com olhos vazios antes do táxi partir. Nos meses seguintes, um padrão se estabeleceu. Os 3 filhos visitavam esporadicamente, sempre querendo algo, sempre desconfiados de João, sempre calculando seu valor em relação à herança que viam escorregando de seus dedos. João permanecia na mansão, ajudando Alberto com tudo, desde exercícios físicos até gerenciar correspondências. Eles se tornaram não apenas amigos, mas família no verdadeiro sentido da palavra. E então, o câncer voltou. Alberto começou a sentir dores abdominais em março. Tentou ignorar, mas João, com seu olho médico treinado, insistiu que ele fizesse exames. O diagnóstico foi devastador. Câncer de pâncreas, estágio 4, inoperável. Os médicos davam a ele 6 meses no máximo. Alberto recebeu a notícia com uma calma estranha. Ele tinha 70 anos, tinha vivido uma vida plena, construído um império, experimentado amor e perda. Não tinha medo da morte. Seu único arrependimento era deixar João sozinho novamente. Mas ele não estava sozinho.
Enquanto os meses passavam e Alberto ficava mais fraco, João nunca saiu de seu lado. Ele administrava a dor com precisão médica, ajustava medicações, garantia conforto. E, mais importante, ele simplesmente estava presente. Presente de uma maneira que os filhos de Alberto nunca foram. Agora, deitado naquela cama, cercado pelos 3 filhos que finalmente decidiram aparecer porque o advogado marcou a leitura do testamento, Alberto olhava para cada um deles e via estranhos. Via estranhos gananciosos que compartilhavam seu DNA, mas nada de sua alma. E então olhava para João, o homem que não tinha nada, mas deu tudo, e via família. Família de verdade. Ele apertou a mão de João. Quase na hora, ele sussurrou. João apenas assentiu, compreendendo. Sebastião! Alberto chamou com voz fraca. Chame Dr. Henrique, é hora. Quer saber o que aconteceu quando o testamento foi lido? Então comente justiça aqui embaixo e continue assistindo. O que vem a seguir vai te chocar. Dr. Henrique Tavares chegou à mansão exatamente às 15 horas, carregando uma pasta de couro preto que continha o futuro de uma fortuna e o destino de uma família. Ele era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente cortados, óculos de aro fino e uma expressão que décadas de advocacia ensinaram a manter neutra, mesmo diante das situações mais absurdas. E ele tinha o pressentimento de que esta seria uma daquelas situações. Senhor Correia, ele disse ao entrar no quarto, cumprimentando Alberto com um aceno respeitoso. Os outros já estão reunidos na biblioteca, como você pediu. Devemos proceder agora? Alberto olhou pela janela, vendo o sol da tarde dourar os jardins que ele nunca mais caminharia. Não, ele disse suavemente. Primeiro, quero que todos ouçam algo. João, pode chamar Sebastião e pedir que traga a caixa do meu cofre? A caixa azul. João saiu silenciosamente, voltando minutos depois com Sebastião, que carregava uma caixa de veludo azul marinho. Alberto a abriu com mãos trêmulas, revelando uma coleção de DVDs, cada um meticulosamente etiquetado com datas. Dr. Henrique, ele disse, entregando 3 dos discos ao advogado. Gostaria que você reproduzisse estes na biblioteca antes de ler o testamento, como parte do processo. É essencial. Henrique examinou os discos, viu as datas 15 de janeiro, 23 de março, 12 de junho do ano anterior. Senhor Correia, o que exatamente está gravado aqui? A verdade, Alberto respondeu. A verdade que meus filhos pensam que eu não sei. A verdade que eles pensam que levaram para o túmulo. Mas eu sei de tudo, Dr. Henrique. E agora, eles também vão saber que eu sei. Na biblioteca, Ricardo estava recostado na cadeira de couro, fingindo ler um livro de negócios, enquanto seus olhos traçavam os contornos da sala, calculando o valor de cada objeto de arte, cada escultura, cada tapeçaria antiga. Patrícia sentava-se ereta em um sofá vitoriano, verificando seu reflexo compacto pela 5ª vez, seus dedos nervosos tamborilando sua bolsa cara. Fernando olhava pela janela, suando apesar do ar-condicionado, provavelmente imaginando quanto da herança precisaria para pagar suas dívidas mais recentes. Todos os 3 ficaram tensos quando a porta se abriu. Esperavam ver o pai sendo carregado, talvez em uma cadeira de rodas, frágil e moribundo. Em vez disso, Dr. Henrique entrou sozinho, seguido por Sebastião carregando um laptop e um projetor portátil. "Onde está nosso pai?" Patrícia perguntou, levantando-se alarmada. "Ele está bem?" "Senhor Correia pediu que procedêssemos aqui", Henrique explicou, sua voz profissional e fria. Ele está muito fraco para descer, mas estará nos ouvindo através do interfone. Ele também pediu que, antes de lermos o testamento, vocês assistam a algumas gravações. Ricardo franziu a testa.
Gravações? Que tipo de gravações? Prefiro não comentar, Henrique disse. Seria melhor simplesmente assistirem. Sebastião configurou o equipamento rapidamente, baixando as luzes da biblioteca. A tela branca desceu do teto com um zumbido suave. Os 3 filhos trocaram olhares confusos e vagamente preocupados. O primeiro vídeo começou a tocar. A imagem mostrava o escritório de Alberto, filmado de um ângulo alto, provavelmente de uma câmera de segurança escondida. A data no canto mostrava 15 de janeiro do ano anterior. Na tela, Alberto sentava-se atrás de sua mesa de mogno. Do outro lado, Ricardo estava inclinado para a frente, gesticulando intensamente. O áudio era cristalino. Pai, você precisa me emprestar 2 milhões. É um investimento garantido. Triplicaremos o dinheiro em 6 meses. Ricardo na tela dizia, sua voz cheia de urgência falsa. Alberto na gravação suspirou. Ricardo, você disse a mesma coisa nas últimas 5 vezes. E onde está aquele dinheiro agora? Isso foi diferente, Ricardo argumentava. Aqueles eram erros de cálculo. Mas desta vez tenho certeza. Tenho certeza. Alberto finalmente concordou, como sempre fazia, transferindo o dinheiro naquele mesmo dia. O vídeo cortou para uma segunda cena, datada de apenas 2 semanas depois. Mostrava Ricardo em um cassino em Macau, reconhecível pelo logo nas fichas. Ele estava jogando roleta, apostando fichas vermelhas de R$10.000 cada. Em 2 horas de gravação acelerada, ele perdeu tudo. Cada centavo dos 2 milhões que disse ser um investimento garantido. Ricardo, na biblioteca, ficou pálido. Como você, como ele, conseguiu isso? Patrícia e Fernando olhavam para o irmão mais velho com uma mistura de choque e algo mais. Alívio de que não eram os únicos sendo expostos. O segundo vídeo começou. 23 de março. Desta vez mostrava Patrícia no mesmo escritório, lágrimas nos olhos, voz trêmula. Pai, preciso te contar algo terrível. Tem um jornalista fazendo uma matéria sobre você, dizendo coisas horríveis, que você cometeu fraudes financeiras nos anos 80, que subornou funcionários públicos. É tudo mentira, eu sei que é, mas ele vai publicar a menos que... A menos que o quê? Alberto perguntava, já parecendo cansado. A menos que você pague para ele não publicar, Patrícia admitia, fingindo relutância. Ele quer R$300.000. Eu sei que é extorsão, mas pense na reputação da empresa, pense no escândalo. Quanto você quer de comissão, Patrícia? Alberto perguntava bruscamente. A filha fingia choque. Pai, como pode pensar que eu tiraria proveito disso? Estou tentando proteger você. O vídeo cortou novamente. Desta vez mostrava Patrícia 1 semana depois, sentada em um café chique com um homem de meia-idade em terno barato. Não era um jornalista. Era um ator que ela contratara para fingir ser um. A câmera escondida, provavelmente colocada por um investigador que Alberto tinha contratado, capturou tudo. Patrícia deslizando um envelope para o homem contando R$50.000. Patrícia rindo, dizendo, o velho acreditou em tudo, o idiota. Na biblioteca, Patrícia estava em pé, o rosto branco como papel. Ela abriu a boca para falar, mas nada saiu. O terceiro vídeo foi o mais doloroso. 12 de junho. Fernando no escritório, não pedindo dinheiro desta vez, mas sendo confrontado. Alberto tinha descoberto sobre os empréstimos falsos. Tinha os documentos na mesa, cópias de 3 contratos bancários com a assinatura de Alberto falsificada, cada um por valores superiores a R$500.000. Você falsificou minha assinatura, Alberto dizia na gravação, a voz tremendo não de raiva, mas de dor profunda. Meu próprio filho falsificou minha assinatura e me colocou em dívida de R$1,5 milhão. Fernando chorava. Não lágrimas falsas como Patrícia, mas lágrimas reais de vergonha. Eu estava desesperado, pai.
Os agiotas iam me matar. Eu não sabia o que fazer. Então sua solução foi me roubar? Me colocar em risco financeiro? Você tem ideia do que isso poderia ter feito à empresa? Vou devolver, eu juro, vou devolver cada centavo. Fernando prometia, sabendo que era uma mentira. Ele nunca devolveria, porque nunca teria como devolver. Você vai assinar uma confissão, Alberto dizia, empurrando um papel pela mesa. Vai assinar que falsificou essas assinaturas, e vou guardar isso. Se você alguma vez tentar fazer isso de novo, vou te processar criminalmente, entendeu? Fernando assinava com mãos tremendo. O vídeo terminava ali. A biblioteca ficou em silêncio absoluto. O projetor zumbia suavemente, mostrando agora apenas uma tela azul. Os 3 filhos estavam em vários estados de choque e humilhação. Ricardo vermelho de raiva e embaraço. Patrícia branca de horror. Fernando encolhido em sua cadeira, parecendo desejar desaparecer. A voz de Alberto veio pelo interfone, fraca, mas clara. Vocês acharam que eu não sabia. Acharam que o velho estava ficando senil, fácil de manipular, fácil de roubar. Mas eu sempre soube. Contratei investigadores há anos. Tenho evidências de cada mentira, cada roubo, cada falsificação. E guardei tudo. Ricardo encontrou sua voz primeiro. Por quê? Se você sabia, por que não nos confrontou? Por que continuou nos dando dinheiro? Porque são meus filhos. A voz de Alberto respondeu. E pela primeira vez havia emoção real nela. Tristeza, decepção, dor. Porque eu ficava esperando, orando, que um dia vocês mudassem. Que um dia viessem até mim, não pedindo dinheiro, mas apenas para conversar. Para dizer que me amavam, para perguntar como eu estava. Mas esse dia nunca chegou, chegou? Ninguém respondeu. Não havia resposta. Dr. Henrique abriu sua pasta, retirando um documento grosso encadernado em couro. É hora de ler o testamento, ele anunciou. Os 3 filhos se inclinaram para a frente simultaneamente, toda a pretensão abandonada. Agora vinham as partes importantes, os números, a divisão, o que cada um receberia. Eu, Alberto Correia, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, Henrique começou a ler formalmente. Declaro esta como sendo minha última vontade e testamento. Ele continuou, através das sessões técnicas, disposições sobre impostos e estrutura corporativa. Os filhos escutavam impacientes, esperando pelos números. Quanto aos meus bens pessoais, Henrique leu, incluindo minha residência principal nos Jardins, avaliada em 22 milhões de reais, minhas 3 casas de praia, minha coleção de arte avaliada em 15 milhões, minha frota de veículos, minhas contas bancárias somando 43 milhões e minhas participações em 12 empresas diferentes avaliadas em 120 milhões de reais, para um total estimado de 200 milhões de reais. Os filhos prenderam a respiração. Deixo tudo isso. Henrique fez uma pausa, não por efeito dramático, mas porque até ele estava surpreso com o que estava prestes a ler. Para João Silva, o homem que salvou minha vida e que me mostrou o que significa verdadeira humanidade, verdadeira decência, verdadeiro amor filial. O silêncio que seguiu foi tão completo que poderia ter ouvido um alfinete cair. Então Ricardo explodiu. O quê? Ele pulou da cadeira, o rosto roxo de raiva. Isso é impossível, isso é loucura. Ele não pode fazer isso, não pode simplesmente dar tudo para um estranho. Senhor Correia pode dispor de sua propriedade como desejar. Henrique disse calmamente, acostumado a explosões em leituras de testamento, embora raramente tão dramáticas. E há mais. Quanto aos meus filhos, Ricardo, Patrícia e Fernando Correia, Henrique continuou. Deixo para cada um a quantia de R$1,
para que fique claro que não os esqueci, mas que os excluo propositalmente de minha herança. R$1, Patrícia sussurrou, a voz esganiçada. Um miserável real. Fernando começou a chorar novamente, mas desta vez sem som, apenas lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ricardo estava andando de um lado para o outro como um animal enjaulado, as mãos nos cabelos. Vamos contestar isso, ele disse de repente, girando para enfrentar Henrique. Vamos provar que ele estava senil, que foi manipulado. Aquele mendigo o enfeitiçou de alguma forma. Podem tentar, Henrique disse, mas devo informá-los de que Sr. Correia previu essa possibilidade. Ele fez 3 avaliações psiquiátricas independentes nos últimos 2 meses, todas confirmando sua completa lucidez mental. Também há o testemunho de 12 testemunhas, incluindo eu mesmo, médicos e sócios de negócios, todos atestando sua capacidade mental. E, finalmente, há isto. Henrique tocou um botão no laptop. Um último vídeo começou a tocar. Desta vez mostrava Alberto na cama do hospital, cercado por médicos e pelo próprio Henrique, gravado apenas 2 semanas antes. Meu nome é Alberto Correia, Alberto dizia na gravação, olhando diretamente para a câmera. Estou em pleno gozo de minhas faculdades mentais, como atestado pelos 3 psiquiatras presentes nesta sala. Estou gravando isto para deixar absolutamente claro que minha decisão de deixar minha herança para João Silva é minha escolha, feita livremente, sem coerção ou influência indevida. Ele continuava. Meus filhos vão dizer que fui manipulado, vão dizer que João se aproveitou de mim. Mas a verdade é o oposto. João me deu algo que meus próprios filhos nunca deram. Respeito, companhia, cuidado genuíno. Ele me cuidou quando estava doente, me ouviu quando estava sozinho, me tratou como um ser humano e não como uma conta bancária. A voz de Alberto quebrava. Enquanto isso, meus filhos biológicos me roubaram, mentiram para mim, me usaram. Cada visita era uma conta, cada telefonema era uma cobrança. Eles nunca me amaram. Amaram meu dinheiro. Então estou dando meu dinheiro para alguém que não o quer, mas que o merece. Para alguém que salvou minha vida e depois salvou minha alma. O vídeo terminava. Na biblioteca, Ricardo estava apoiado contra a parede, parecendo 10 anos mais velho. Patrícia havia desmoronado no sofá, maquiagem borrada por lágrimas de raiva e autopiedade. Fernando ainda chorava silenciosamente, os ombros tremendo. Há uma cláusula adicional, Henrique disse. Se qualquer um dos herdeiros deserdados tentar contestar este testamento, eles serão responsabilizados por todas as evidências de fraude, roubo e falsificação que Sr. Correia compilou. Em outras palavras, contestem isto e irão para a prisão. O silêncio voltou. Ricardo finalmente empurrou-se para longe da parede. Cadê ele? Cadê o João? Quero olhar nos olhos do homem que destruiu minha família. Sua família se destruiu sozinha. A voz de Alberto veio pelo interfone. João apenas estava lá para ver os pedaços. E para sua informação, João não sabe nada sobre o testamento. Ele não pediu nada, não sugeriu nada. Esta foi inteiramente minha decisão. Nesse momento, a porta da biblioteca se abriu. João entrou, empurrando Alberto em uma cadeira de rodas. O velho estava envolto em cobertores apesar do calor, o rosto cavado pela doença, mas os olhos ainda afiados, ainda inteligentes. Queria ver suas caras, Alberto disse, olhando para cada filho. Queria ver o momento quando entendessem. Patrícia levantou-se, avançando em direção à cadeira de rodas. Pai, por favor, ela suplicava. Não faça isso. Nós cometemos erros, eu sei, mas somos sua família, seu sangue. Sangue não faz família, Alberto disse. Amor faz, lealdade faz, respeito faz,
e vocês não têm nenhum desses. Ricardo deu um passo à frente, os punhos cerrados. Você, ele apontava para João, você acha que venceu? Você acha que pode simplesmente entrar na nossa família e levar tudo? Eu não levei nada, João disse calmamente. Eu nem sabia sobre isso até agora. E para que fique claro, não quero o dinheiro. Todos na sala olharam para ele em choque. Até Alberto levantou a sobrancelha. João se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas, olhando Alberto nos olhos. Alberto, eu sou grato por tudo que você fez por mim. Me tirou das ruas, me deu dignidade de volta. Me fez lembrar que a vida vale a pena viver. Mas não preciso de 200 milhões de reais. Na verdade, não quero 200 milhões de reais. Alberto segurou a mão de João. Por favor, me escute até o fim. Você vai entender. João suspirou, mas assentiu. Tudo bem, vou escutar. Alberto olhou para seus filhos biológicos. A razão pela qual estou fazendo isso não é apenas punir vocês, embora vocês mereçam punição. É porque quero que meu dinheiro faça bem no mundo. E sei que João fará exatamente isso. João, Alberto continuou, virando-se para o homem que se tornara seu verdadeiro filho. Você me contou sobre todos aqueles anos nas ruas. Sobre as pessoas que você viu, as histórias que ouviu. Pessoas como você, que tinham vidas, famílias, carreiras, e então algo terrível aconteceu, e elas acabaram sem nada. Eu quero que você use meu dinheiro para ajudá-las. Quero que construa abrigos, clínicas, centros de reabilitação. Quero que meu legado seja salvar pessoas, do jeito que você me salvou. João ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente, ele assentiu lentamente. Se é realmente isso que você quer, vou honrar isso. Mas sob uma condição. Alberto sorriu, já sabendo qual seria. Qual condição? Seus filhos não ficam sem nada. Eles cometeram erros, erros terríveis, mas são seus filhos. Deixa eu fazer o seguinte. Vou dar para cada um deles 5 milhões de reais. É mais do que merecem, mas é uma chance. Uma última chance de provarem que podem ser melhores. Mas, João continuou, olhando diretamente para Ricardo, Patrícia e Fernando. Se vocês desperdiçarem isso em jogos, em luxos, em bobagens, não haverá segunda vez. Esses 5 milhões vêm com condições. Vocês terão que provar que estão usando dinheiro para construir algo real. Negócios legítimos, terapia, educação. E eu vou fiscalizar cada centavo. Os 3 filhos olhavam para João como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Este homem, que eles tentaram expulsar, que eles desprezaram, que eles chamaram de parasita, estava oferecendo a eles uma parte da herança que era completamente dele. Você está falando sério? Fernando perguntou, a voz cheia de descrença. Por quê? Por que você nos daria alguma coisa depois de tudo que fizemos? Porque não sou você, João disse simplesmente. Porque seu pai me ensinou que guardar rancor só envenena a pessoa que guarda. E porque acredito que pessoas podem mudar, se quiserem. Grande S.E. Alberto estava sorrindo agora, lágrimas correndo por suas bochechas cavadas. João, você acabou de provar exatamente porque fiz a escolha certa. Ricardo, Patrícia, Fernando, vocês estão ouvindo isto? Este homem que vocês trataram com desdém está lhes dando uma graça que não merecem, uma chance que não ganharam. Vão aceitar? Ricardo foi o primeiro a falar. Seus ombros caíram, a luta saindo dele. Não merecemos isso, ele disse baixinho. Você está certo. Não mereço nada. Eu desperdicei tudo que você me deu, pai. Cada centavo, cada oportunidade.
E ainda assim, ele olhou para João. Você está me dando mais uma chance. Por quê? Porque seu pai amou você mesmo quando você não merecia, João disse. E alguém precisa honrar esse amor, mesmo que você não o faça. Patrícia estava chorando agora, mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de vergonha genuína, talvez pela primeira vez em anos. Eu fui uma filha terrível, ela sussurrou. Uma pessoa terrível. Eu só via você como um ATM, pai. Nunca como um ser humano, como meu pai que mereceu respeito e amor. Então mude, Alberto disse. Não é tarde demais para mudar. Fernando se aproximou da cadeira de rodas, caindo de joelhos. Pai, eu sinto muito. Por tudo. Por todas as mentiras, por todo o dinheiro que desperdicei, por não estar lá quando você precisou. Sinto muito por ser um filho inútil. Alberto colocou uma mão trêmula na cabeça de Fernando. Você não é inútil, meu filho. Você está perdido. Mas perdido não é permanente. Você pode se encontrar, mas tem que querer se encontrar. Doutor Henrique limpou a garganta. Então, para deixar claro para o registro legal, Senhor Silva está propondo uma emenda ao testamento onde 15 milhões dos 200 milhões serão divididos entre os 3 filhos de Senhor Correia, 5 milhões cada, sujeitos a condições de uso apropriado a serem delineadas. Os restantes 185 milhões permanecerão com Senhor Silva, para uso em caridade e programas sociais. Isso está correto? Correto, João confirmou. Com a aprovação de Alberto. Alberto assentiu. Aprovado. Com todo o meu coração. Façam os documentos. Então está feito, Henrique disse, fazendo anotações. Vou preparar os papéis revisados amanhã. Posso ficar? Patrícia perguntou de repente. Ficar aqui, com você, pai, pelos dias que restam? Não pelo dinheiro, apenas para tentar ser uma filha de verdade pela primeira vez na minha vida? Alberto olhou para ela, buscando sinceridade. Viu algo em seus olhos que talvez fosse real. Pode ficar, ele disse finalmente. Vocês todos podem. Mas no momento que perceber que é fingimento, que é manipulação, vocês saem. Entenderam? Os 3 assentiram. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez em suas vidas, eles pareciam genuínos. Nas semanas seguintes, algo estranho aconteceu na mansão nos jardins. Os 3 filhos que nunca estiveram presentes, de repente estavam lá todos os dias. Ricardo sentava-se com Alberto, lendo para ele os jornais de negócios, discutindo estratégias de investimento, não para manipular, mas porque seu pai gostava de se sentir relevante. Patrícia ajudava os enfermeiros, aprendendo a trocar curativos, administrar medicamentos, fazer as pequenas coisas que ela sempre considerou abaixo dela. E Fernando finalmente admitiu que tinha um problema de jogo e começou terapia. Ele sentava com o pai todas as noites, falando sobre suas sessões, sua luta, seus demônios. E Alberto escutava, oferecia conselhos, oferecia suporte. Pela primeira vez, eles eram uma família. Não uma família perfeita, mas uma família verdadeira. E João estava no centro de tudo, não como um intruso, mas como a cola que mantinha todos juntos. Ele mediava discussões, aconselhava os irmãos, cuidava de Alberto e planejava como usar 185 milhões de reais para mudar vidas. Comentem se vocês acham que os filhos realmente mudaram ou se é só mais uma manipulação. Alberto morreu numa terça-feira à noite, 3 semanas depois da leitura do testamento. Não houve drama, não houve dor.
Ele simplesmente fechou os olhos, enquanto João segurava uma de suas mãos e Patrícia segurava a outra. Suas últimas palavras foram: obrigado. Obrigado por me darem uma família de verdade no final. O funeral foi pequeno, íntimo, exatamente como Alberto pedira. Não houve o circo midiático que geralmente acompanha a morte de bilionários. Apenas família, poucos amigos verdadeiros e os funcionários da casa que Alberto tratara como seres humanos. João deu o elogio fúnebre, sua voz firme enquanto falava sobre um homem que foi duro nos negócios, mas gentil no coração. Que cometeu erros como pai, mas tentou corrigi-los no final. Ricardo, Patrícia e Fernando choraram lágrimas genuínas. Talvez pela primeira vez, eles entenderam o que perderam. Não os milhões que desperdiçaram, mas os anos que poderiam ter tido com um pai que os amava apesar de tudo. Sebastião, o mordomo que servira Alberto por 30 anos, chorou silenciosamente no fundo da capela. Ele vira tudo. As traições, a solidão e, finalmente, a redenção. Depois do funeral, a vida teve que continuar. Os advogados finalizaram a transferência de bens. João Silva, que 3 meses antes era morador de rua, agora oficialmente possuía 185 milhões de reais, 3 mansões, uma coleção de arte de valor inestimável e participações controladoras em 12 empresas. Era uma responsabilidade esmagadora. Ele sentou-se no escritório de Alberto, agora seu escritório, olhando para as pilhas de documentos que precisavam de assinatura. Sebastião entrou com café, colocando a xícara sobre o porta-copos. "O senhor vai ficar bem, senhor Silva?" "Não sei, Sebastião." João admitiu honestamente. "Isso é muito. Demais. Eu não sei se consigo fazer isso. Senhor Correia não teria deixado isso para o senhor se não acreditasse que consegue." Sebastião disse com sabedoria. Ele era muitas coisas, mas nunca foi tolo em questões de caráter. João pegou a xícara, sentindo o calor nas mãos. Ele ainda tinha pesadelos sobre as ruas. Acordava suando, achando que estava debaixo do viaduto novamente, que tudo isso era um sonho cruel. Mas então olhava ao redor, via as paredes de mogno, os livros de couro e lembrava. Era real. Tudo era real. "Sebastião", João disse de repente, "você conhecia Alberto há 30 anos, melhor que qualquer pessoa. Me diga honestamente, você acha que estou traindo a confiança dele ao dar parte do dinheiro para os filhos?" O mordomo considerou a pergunta cuidadosamente. "Senhor Correia amava seus filhos", ele disse finalmente. Ele os odiava às vezes, ficava furioso com eles frequentemente, mas no fundo sempre os amou. O que o matava não era que eles queriam seu dinheiro, era que eles não queriam ele. O Senhor deu a eles algo que o dinheiro não pode comprar, uma última chance de serem humanos. Acho que ele ficaria feliz com isso. João assentiu, sentindo-se ligeiramente melhor. Ele pegou uma caneta e começou a assinar os documentos. Cada assinatura era um compromisso. Com Alberto, com o legado, com as pessoas que ainda viviam nas ruas, esperando que alguém lhes desse uma mão. 2 semanas depois, João convocou uma reunião com Ricardo, Patrícia e Fernando. Eles se encontraram no escritório, todos vestidos formalmente, todos nervosos. A dinâmica havia mudado completamente. Eles não eram mais os herdeiros arrogantes, eram suplicantes, esperando migalhas de bondade de um homem que deveriam ter tratado com respeito desde o início. Como prometido, João começou. "Transferi 5 milhões de reais para cada um de vocês. Mas antes que fiquem muito empolgados, lembrem-se das condições. Cada centavo que gastarem será rastreado. Cada investimento que fizerem será analisado. E se eu vir que estão caindo nos velhos hábitos, o dinheiro para sempre."
Ricardo pigarreou. Já pensei no que vou fazer. Quero abrir uma empresa de consultoria de negócios, ajudando pequenos empresários a evitarem os erros que eu cometi. Não vai me fazer bilionário, mas é honesto, é real. João estudou o homem mais velho. Via sinceridade ali, mas também medo. Medo de decepcionar de novo, de falhar de novo. Aprovado, ele disse. Mas você vai ter um contador independente revisando seus livros mensalmente. Ricardo assentiu, esperando exatamente isso. Patrícia foi a próxima. Quero voltar a estudar, ela disse, e houve surpresa genuína em sua voz, como se ela mesma não acreditasse nas palavras. Eu me formei em artes há 20 anos e nunca fiz nada com isso. Quero abrir uma galeria, mas não daquelas galerias pretensiosas para ricos. Uma galeria que dá chance para artistas jovens, para pessoas que não têm conexões ou dinheiro de família. João levantou uma sobrancelha. Isso é surpreendentemente nobre vindo de você. Patrícia corou. Eu sei como soa. Mas conheci uma artista de rua na semana passada, vendendo pinturas por R$ 20 cada. Elas eram lindas, João. Realmente lindas. E ninguém comprava porque ela não tinha nome, não tinha pedigree. Eu quero mudar isso. Quero dar voz para pessoas como ela. Aprovado? João disse, impressionado. Você também terá supervisão financeira, mas se for sério sobre isso, eu até ajudo com conexões. Fernando foi o último. Ele estava suando, as mãos tremendo levemente. Eu preciso de ajuda, ele admitiu. Ajuda real. Quero usar parte do dinheiro para pagar um centro de reabilitação de longo prazo. 6 meses, talvez 1 ano. E quando sair, quero trabalhar lá, ajudando outras pessoas com vícios. Eu desperdicei 15 anos da minha vida em jogos, em apostas, destruindo tudo que tocava. Se puder impedir uma pessoa de cometer os mesmos erros, talvez valha algo. João se levantou e fez algo inesperado. Ele abraçou Fernando. O homem mais jovem ficou rígido primeiro, depois desabou, chorando no ombro de João. Está tudo bem, João murmurou. Buscar ajuda é a coisa mais corajosa que você pode fazer. E quando sair, tem um emprego esperando. Vou construir centros de reabilitação como parte do legado de Alberto. Você pode dirigir um deles. Sério? Fernando perguntou, afastando-se e limpando os olhos. Você confiaria em mim assim? Confiança se ganha, João disse, mas todo mundo merece a chance de ganhar. Nos meses seguintes, João mergulhou no trabalho de transformar a fortuna de Alberto em algo significativo. Ele contratou arquitetos, assistentes sociais, médicos, psicólogos. Comprou um terreno enorme na zona leste de São Paulo, perto de onde ele mesmo vivera nas ruas. Ali, começou a construir o Centro Alberto Correia. Não seria apenas um abrigo, seria um complexo completo. Dormitórios com camas de verdade, não beliches superlotados. Clínica médica com equipamento moderno. Consultórios de saúde mental. Salas de treinamento profissional. Biblioteca. Até uma pequena capela para aqueles que encontravam conforto na fé. O objetivo era simples. Dar às pessoas não apenas um lugar para dormir, mas ferramentas para reconstruir suas vidas. João trabalhava 18 horas por dia, supervisionando cada detalhe. Ele entrevistava pessoalmente cada médico, cada assistente social, cada funcionário. Queria pessoas que vissem os moradores de rua não como estatísticas ou projetos de caridade, mas como seres humanos que mereciam dignidade. Mas nem tudo era tranquilo. 3 meses após a morte de Alberto, João recebeu uma ligação de Dr. Henrique. Temos um problema, o advogado disse sem rodeios. Uma mulher apareceu alegando ser filha ilegítima de Alberto. Ela está contestando o testamento. João sentiu seu estômago cair. Quem é ela? Carla Mendes, 32 anos, trabalha como enfermeira no interior.
Ela tem fotos dela com Alberto quando criança, cartas que ele supostamente enviou para a mãe dela, e está pedindo teste de DNA. Se for confirmado que ela é filha dele, ela tem direito legal a uma parte da herança. Quanto? 1/4 de tudo, Henrique disse. A lei brasileira protege herdeiros diretos. Se ela provar parentesco, você teria que devolver 50 milhões de reais. João passou a mão pelo rosto. 50 milhões. Isso destruiria os planos do centro, os programas que já estavam em andamento, as vidas que lhe prometera mudar. Ela é legítima? Parece ser, Henrique admitiu. As fotos parecem autênticas, as cartas também. Ainda estamos investigando, mas ela não parece ser uma golpista. Então, o que fazemos? Fazemos o teste de DNA, João disse. Se ela é filha de Alberto, ela merece saber a verdade. E merece sua parte da herança. Mas você perde 50 milhões, Henrique apontou. Você não está nem um pouco chateado? Chateado porque uma mulher quer conhecer seu pai? João perguntou. Porque ela quer uma conexão com sua família? Não. Isso eu entendo melhor que qualquer pessoa. O teste de DNA foi feito 2 semanas depois. Carla Mendes veio a São Paulo, nervosa, vestindo roupas simples de enfermeira, carregando uma pasta cheia de memórias. João a recebeu pessoalmente na mansão. Ela parou na entrada, olhos arregalados para a opulência. Eu não quero todo esse dinheiro, ela disse imediatamente. Só quero saber a verdade. Minha mãe me contou sobre ele antes de morrer. Disse que ele foi o amor da vida dela, mas que não podiam ficar juntos porque ele já era casado. Ela nunca pediu nada, nunca quis nada. Só queria que eu soubesse de onde vim. Sente-se, João disse gentilmente, guiando-a para a biblioteca. Carla olhou ao redor, vendo os livros, as antiguidades, o retrato de Alberto acima da lareira. Ele parece gentil, ela disse baixinho. No retrato. Ele era, João confirmou. Complicado, imperfeito, mas no fundo gentil. Eles conversaram por horas. Carla contou sobre crescer pobre no interior, sobre sua mãe trabalhando 3 empregos para mantê-la na escola, sobre se tornar enfermeira para ajudar pessoas como sua mãe que não tinham acesso a cuidados médicos decentes. João contou sobre Alberto, sobre os últimos meses, sobre o testamento. Então você não é filho biológico dele, Carla disse, não acusadora, apenas observando. Mas ele te deixou tudo. Ele me deixou uma responsabilidade, João corrigiu. Uma missão. Transformar dinheiro em esperança. Carla sorriu. Minha mãe teria gostado disso. Ela sempre dizia que dinheiro sem propósito é só papel colorido. Os resultados do DNA chegaram 1 semana depois. Positivo. Carla Mendes era filha biológica de Alberto Correia. Ela tinha direito legal a 25% da herança, 50 milhões de reais. João convocou outra reunião, desta vez incluindo Ricardo, Patrícia, Fernando e Carla. A tensão na sala era palpável. Os 3 irmãos mais velhos olhavam para a recém-chegada com uma mistura de curiosidade e ressentimento. Outra pessoa para dividir a herança já diminuída. Carla os olhava nervosamente, sem saber o que esperar. Antes de começarmos, João disse, quero deixar uma coisa clara. Carla é irmã de vocês. Ela não pediu para nascer, não pediu para ser mantida em segredo e certamente não merece hostilidade. Se alguém aqui tem problema com isso, pode sair agora. Ninguém se moveu. Ricardo foi o primeiro a falar. Bem-vinda à família mais disfuncional de São Paulo. É pequena, mas pelo menos estamos tentando melhorar. Carla riu nervosamente. Patrícia se levantou e, para surpresa de todos, abraçou Carla. Uma irmã, ela disse. Eu sempre quis uma irmã. Fernando apenas acenou, ainda desconfortável com emoções.
Agora, quanto aos aspectos legais, João continuou. Carla tem direito a 50 milhões. Isso reduz minha parte para 135 milhões. Também significa que cada um de vocês, tecnicamente, deveria receber menos, já que a divisão muda. Está tudo bem, Ricardo disse rapidamente. 5 milhões já é mais do que mereço. Carla pode ter a parte dela. Espera, Carla interrompeu. Eu não quero 50 milhões. João piscou. Desculpa? Eu não preciso de 50 milhões de reais, Carla repetiu. Sou enfermeira, ganho 4 mil por mês. Para mim, até 1 milhão seria transformador. 5 milhões seria obsceno. 50 milhões seria absurdo. Mas é seu direito legal, Henrique apontou. Não me importo, Carla disse firmemente. Ouvi sobre o centro que você está construindo, João. Para moradores de rua, para viciados, para pessoas que caíram e precisam de ajuda para se levantar. Isso é o que meu pai teria querido? João assentiu. Era exatamente isso que ele queria. Então quero que a maior parte do meu dinheiro vá para isso, Carla disse. Me dá 5 milhões. Uso 1 para comprar uma casa, 1 para investir e 3 para abrir uma clínica de baixo custo no interior. O resto, 45 milhões, vai para o centro. Para o legado do meu pai, que nunca conheci. A sala ficou em silêncio. João olhou para esta mulher, esta estranha que tinha mais direito à fortuna de Alberto que ele mesmo, e viu nela o que Alberto deve ter visto nele. Bondade genuína, propósito, humanidade. Você tem certeza? Ele perguntou. Absoluta, Carla respondeu. Minha mãe me criou para entender que dinheiro não traz felicidade. Propósito traz. E eu já tenho propósito. Só preciso de recursos para fazer mais. Ricardo olhou para Patrícia. Patrícia olhou para Fernando. Fernando olhou para todos eles. E então, Ricardo disse algo inesperado. Sabe, eu tenho 5 milhões. Honestamente, eu só preciso de 2 para começar minha empresa. O resto pode ir para o centro também. João começou a protestar, mas Patrícia o cortou. Eu também. Preciso de 3 para a galeria. 2 milhões podem ir para o centro. Fernando assentiu. Vou precisar de 300 mil para a reabilitação. O resto é de vocês. João olhou para os 4 irmãos de Alberto, 3 biológicos e uma recém-descoberta, e sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Alberto, ele pensou, você os criou melhor do que pensava. Só levou quase perdê-lo para eles perceberem. Então, aqui está o que vamos fazer, João disse quando recuperou a compostura. Carla fica com 5 milhões, como ela pediu. Ricardo fica com 2 milhões. Patrícia fica com 3 milhões. Fernando fica com 300 mil. Os restantes do que vocês abriram mão, mais meus 135 milhões, mais os 45 milhões de Carla, tudo vai para a Fundação Alberto Correia. Uma fundação dedicada a combater a falta de moradia, o vício e dar segundas chances. E vocês 4, ele olhou para cada um, serão membros do conselho, porque vocês entenderam algo importante. Entenderam que o verdadeiro legado não é quanto dinheiro você deixa, mas quantas vidas você toca. Nos 12 meses seguintes, milagres aconteceram. O Centro Alberto Correia abriu suas portas com capacidade para 500 pessoas. Em 6 meses, eles ajudaram 200 pessoas a sair das ruas e voltar a ter vidas produtivas. Fernando completou sua reabilitação e, fiel à promessa de João, tornou-se diretor de um dos programas de tratamento de vícios. Ele falava em escolas, em empresas, compartilhando sua história, salvando jovens de cometerem seus erros. Patrícia abriu sua galeria no bairro da Vila Madalena. Chamou-a de Galeria Segundas Chances.
Metade do espaço era dedicado a artistas emergentes pobres. A outra metade exibia e vendia obras de artistas estabelecidos, usando os lucros para subsidiar os emergentes. Em um ano, 3 de seus artistas desconhecidos assinaram com galerias internacionais. Ricardo criou a RC Consultoria, oferecendo serviços pro bono para pequenos negócios em comunidades carentes. Ele usava toda a sua experiência em falhas para ensinar outros a evitá-las. Surpreendentemente, tornou-se um dos consultores mais procurados da cidade. Não porque era barato, mas porque era honesto. Carla abriu sua clínica no interior, oferecendo cuidados médicos de qualidade por preços que pessoas pobres podiam pagar. Ela também treinava enfermeiros e médicos jovens, passando adiante não apenas conhecimento técnico, mas compaixão. E João? João expandiu a fundação para 5 cidades. Centros em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife. Cada um seguindo o mesmo modelo. Não apenas abrigo, mas reconstrução completa de vidas. Médicos, psicólogos, treinamento profissional, colocação em empregos. 2 anos após a morte de Alberto, João estava no palco de uma conferência sobre pobreza urbana. Ele fora convidado para falar sobre o sucesso da Fundação Alberto Correia. Estava nervoso, suando sob as luzes, olhando para a audiência de centenas de políticos, empresários, ativistas sociais. Ele começou sua fala da única maneira que sabia, com a verdade. Há 3 anos, eu era um morador de rua, ele disse, e o sussurro percorreu a multidão. Eu vivia debaixo de um viaduto, comia da lixeira, bebia para esquecer que já fui alguém, que já tive uma família, uma carreira, uma vida. Eu era invisível, um fantasma caminhando entre vocês. João continuou. E então um dia eu vi um homem caindo. Ele estava tendo um ataque cardíaco. E eu poderia ter roubado ele. Poderia ter pego seu relógio, sua carteira, deixado ele morrer. Mas eu não fiz. Fiz o que fui treinado para fazer há muito tempo. Eu o salvei. A audiência estava completamente silenciosa. Aquele homem era Alberto Correia. E ele não apenas me agradeceu. Ele me deu uma casa, me deu dignidade, me deu propósito novamente. E quando ele morreu, me deu uma fortuna e um desafio. Use isso para salvar outros, ele me disse. Então é isso que estou fazendo. João clicou no controle remoto. Imagens apareceram na tela grande atrás dele. Fotos de pessoas que passaram pelos centros. Marcos, 43 anos, ex-viciado em crack, agora engenheiro civil de novo. Ana, 57 anos, viveu 15 anos nas ruas, agora trabalha como cozinheira e mora em seu próprio apartamento. Pedro, 29 anos, perdeu a família em um incêndio, caiu em depressão. Viveu nas ruas 4 anos. Agora está terminando faculdade de psicologia para ajudar outros. Estas são apenas 3 de 1.200 histórias, João disse, a voz embargada. 1.200 pessoas que voltaram a ter vidas, que voltaram a ter esperança. Não porque dei dinheiro a elas, mas porque dei oportunidade, dignidade e acreditei que elas valiam o investimento. A ovação foi ensurdecedora. João desceu do palco e foi imediatamente cercado por repórteres, mas ele se desculpou educadamente. Tinha compromisso mais importante. Ele dirigiu até o cemitério onde Alberto estava enterrado. Era um lugar tranquilo, arborizado, longe do barulho da cidade. João colocou flores frescas na lápide simples. Alberto Correia não quis nada extravagante, apenas seu nome e datas. João sentou-se na grama ao lado do túmulo. Você tinha razão.
Ele disse em voz alta, não se importando se alguém ouvisse. Sobretudo, sobre seus filhos terem potencial para a mudança, sobre o dinheiro ser apenas ferramenta, sobre propósito ser o que realmente importa. Ricardo está ajudando pequenos empresários. Patrícia está dando voz para artistas esquecidos. Fernando está salvando viciados. Carla está cuidando de doentes no interior. E eu? Ele olhou para o céu, vendo nuvens deslizarem lentamente. Eu estou salvando versões de mim mesmo. Versões que estão vivendo em viadutos agora mesmo, achando que a vida acabou. Estou mostrando a eles que não acabou, que ainda há esperança. João ficou sentado ali por 1 hora, apenas existindo no silêncio. Então seu celular tocou. Era Fernando. João, você precisa vir ao centro agora. Tem uma situação. João suspirou, levantando-se e limpando a grama das calças. O trabalho nunca acaba. Tchau, Alberto. Até a próxima visita. Quando chegou ao centro, encontrou Fernando esperando na entrada, um sorriso enorme no rosto. Que situação? João perguntou. Fernando apontou para dentro. Um homem de uns 40 anos estava na recepção, preenchendo formulários de admissão. Parecia familiar. João franziu a testa, tentando lembrar. Então o homem virou e João congelou. Era Miguel, um dos médicos que trabalharam com João há 15 anos no Hospital das Clínicas. Um dos poucos que não o abandonou completamente quando tudo desmoronou. Miguel? João disse, aproximando-se. O homem mais velho levantou os olhos. Eles se arregalaram em reconhecimento. João? João Silva? Sou eu, João confirmou. O que você está fazendo aqui? Miguel deu um riso amargo. O mesmo que você fazia há 3 anos, imagino. Perdi tudo. Esposa me deixou. Levou as crianças. Comecei a beber. Perdi minha licença médica há 6 meses. Perdi meu apartamento mês passado. Estava dormindo no carro até a polícia rebocar. Agora, não tenho nada. João sentiu uma onda de emoção. Via a si mesmo naquele homem. Via Alberto naquele dia na calçada. Via o ciclo eterno de queda e possível redenção. Miguel, ele disse, colocando a mão no ombro do antigo colega. Você veio ao lugar certo. Temos médicos, terapeutas, moradia, programas de treinamento. E quando você estiver pronto, quando estiver sóbrio e forte novamente, tem um emprego aqui. Precisamos de médicos bons, e você sempre foi um dos melhores. Miguel começou a chorar. João o abraçou, este homem que já foi seu colega, que já foi bem-sucedido, que agora estava quebrado. E enquanto segurava Miguel, João entendeu completamente o que Alberto tentou ensinar. Todos caem às vezes, todos cometem erros, todos merecem uma segunda chance. A diferença entre os salvos e os perdidos é simplesmente alguém estar disposto a estender a mão. 5 anos após a morte de Alberto, a Fundação Alberto Correia operava 12 centros em 8 cidades brasileiras. Tinha ajudado mais de 5.000 pessoas a sair das ruas. Tinha taxa de sucesso de 60%, muito acima da média nacional de 20%. João agora viajava pelo mundo, consultando governos sobre como replicar o modelo. Ele dava palestras, escrevera um livro, tornara-se um dos ativistas sociais mais respeitados do Brasil. Mas ele nunca esqueceu de onde veio. Toda sexta-feira à noite, sem falta, João dormia no centro, em um dos quartos simples ao lado dos residentes. Ele comia a mesma comida, usava as mesmas instalações, participava das mesmas reuniões de grupo, porque nunca queria esquecer.
Nunca queria se tornar tão distante que parasse de ver os residentes como pessoas. Ricardo expandiu sua consultoria para 3 estados. Patrícia tinha agora 5 galerias, cada uma lançando dezenas de artistas novos por ano. Fernando dirigia o maior programa de tratamento de vícios da América Latina, com taxa de recuperação de 70%. Carla tinha 4 clínicas no interior, todas oferecendo cuidados de qualidade para milhares de pessoas pobres. E todos os 4, toda terça-feira sem falta, reuniam-se para jantar. Às vezes na casa de um, às vezes em restaurante, mas sempre juntos. Falavam sobre trabalho, vida, seus sucessos e falhas. Riam, discutiam, apoiavam um ao outro. Eram uma família. Não perfeita, mas real. Em uma dessas terças-feiras, Ricardo levantou sua taça de vinho. Sabe, ele disse pensativamente, se alguém me dissesse há 6 anos que eu estaria aqui, jantando feliz com meus irmãos, trabalhando em algo significativo, sendo uma pessoa decente, eu teria rido na cara deles. Patrícia concordou. Eu era uma pessoa horrível, mimada, cruel, vazia. Eu olho fotos antigas minhas e mal reconheço aquela mulher. Eu era um viciado destruindo tudo ao meu redor, Fernando acrescentou. E agora estou salvando viciados. É irônico. É poético, Carla corrigiu. É exatamente o que deveria ser. João sorriu, olhando para os 4. Alberto estaria orgulhoso, ele disse, de todos vocês. Não pelo dinheiro que estão fazendo ou pelas empresas que construíram, mas pelas pessoas que se tornaram. Você acha que ele sabia? Patrícia perguntou. Que nós mudaríamos? Que essa era a possibilidade? Acho que ele esperava, João disse. E esperar quando todas as evidências dizem o contrário? Isso é amor. Amor verdadeiro. Eles brindaram. A Alberto, a segundas chances, a famílias imperfeitas que se tornam perfeitas através do esforço. Naquela noite, João voltou para a mansão nos Jardins. Ele ainda morava lá, embora agora fosse mais museu que casa. A maior parte do espaço fora convertida em escritórios para a fundação. Sua própria suíte era modesta, simples. Ele passou pela biblioteca, vendo o retrato de Alberto acima da lareira. O velho olhava para fora da tela, com aqueles olhos penetrantes, um meio sorriso no rosto. João parou, estudando o retrato. Fizemos bem, ele disse em voz alta. Você me deu uma fortuna e um propósito. Eu transformei isso em esperança para milhares. Seus filhos transformaram suas partes em negócios que fazem bem. Carla, a filha que você nunca conheceu, está honrando você todos os dias salvando vidas. Você deixou um legado, Alberto. Não de dinheiro, mas de mudança. João subiu para seu quarto. No criado mudo tinha uma foto. Era tirada 2 dias antes da morte de Alberto. Mostrava João, Alberto, Ricardo, Patrícia, Fernando e Carla, todos juntos no jardim, sorrindo. Não eram sorrisos forçados. Eram genuínos. João pegou a foto, tocando o vidro suavemente. Boa noite, família, ele sussurrou. E finalmente, depois de 15 anos de noites sem dormir, de pesadelos sobre acidentes de carro e corpos na rua, de culpa e dor, João Silva dormiu em paz. Porque ele entendera algo fundamental. A herança verdadeira não é o que você recebe. É o que você faz com o que recebe. Alberto recebera uma fortuna dos pais e a multiplicara. Então deu tudo a um estranho com uma instrução simples. Faça